Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que estamos iniciando. Estamos aqui novamente para mais um programa, para mais um podcast, ou melhor, um videocast, aqui do Acolhimento com Jesus. Essa atividade maravilhosa que o GRESG nos proporciona toda semana, toda segunda-feira, para que nós possamos refletir um pouco sobre a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus e sobre o acolhimento que Jesus pode nos dar nos momentos da nossa vida. Queridos, como todos sabem, quem está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos estudando cada semana uma lição, um capítulo, uma unidade, enfim, como vocês queiram chamar, do livro Fonte Viva, que é esse livrinho aqui. Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. Hoje o capítulo 54. Procuremos com zelo. Tá? Então dá tempo, quem gosta de acompanhar ao vivo, dá tempo de pegar o livrinho. Quem ainda não gosta, por algum motivo, ou não pode, né, acompanhar ao vivo, pode assistir depois. Todos os vídeos ficam disponibilizados no YouTube do GRESG, tá? E vocês podem assistir depois, ou podem ver novamente depois, não tem problema algum, tá? Eu sugiro, mesmo aqueles que não puderem acompanhar ao vivo, que façam a leitura, né, na íntegra do capítulo. É bom ler depois, é bom dar uma lida no capítulo depois, e até para pensar, opa, isso aqui foi dito na live, isso aqui, olha só que legal, isso aqui foi comentado, foi gerado um comentário assim, assim, assado. Então isso tudo ajuda a solidificar mais o conhecimento, né? Bom, vamos então fazer nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um encontro. Que Mestre Jesus e os bons amigos espirituais possam estar nos assistindo, para que possamos compreender o que será colocado, o que será dito, assim como que possa nos intuir, para que possamos expressar a ideia, a doutrina, da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Bem, graças a Deus, né? Muito bem, pessoal, vamos nós. Procuremos com zelo é o título do capítulo que Emmanuel nos apresenta, através da mediunidade do nosso irmão Chico Xavier. E traz uma citação de Paulo que diz o seguinte: procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Vejam bem o que Paulo coloca. Está em Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons. Vamos parar por aqui. Procurar com zelo os melhores dons. Lendo essa frase, nos remete a uma palavra chamada autoconhecimento. Será que Emmanuel está pedindo, está sugerindo para que nós possamos nos observar mais? Procurando com zelo, estudando mais o que passa dentro de cada um de nós. Estudando quais são os nossos pensamentos, estudando melhor os nossos sentimentos. Por que nós reagimos desta forma diante de tal situação? Por que não reagimos de uma outra forma? Né? Exemplo, por que eu reagi de uma forma agressiva diante de uma situação que foi apresentada? Eu poderia ter justamente reagido de uma forma muito menos agressiva. Então, são essas situações, esse cenário
que talvez Emmanuel queira nos apresentar. Nós vamos ler o texto, vamos comentar o texto também. Mas é para a gente pensar sobre isso, sobre essa citação de Paulo. Procurai com zelo os melhores dons. Na verdade, nós também temos dons que nós não percebemos, que fazem parte da gente, né? Temos nossas qualidades, nossos dons. Eu tenho, por exemplo, uma conhecida, uma grande amiga, que ela descobriu um dom pelo artesanato. E ela está encantada com o artesanato. Quem sabe daí não vai gerar uma atividade profissional. Exemplo, né? É um dom. Tem muita gente que tem o dom também excelente de falar em público e não percebe, tem medo, mas é um dom que a pessoa tem. Isso tudo tem a ver com a questão do autoconhecimento, que nos obriga a esse trabalho de autoanálise, de nos observarmos mais, né? Vamos ver o que Emmanuel coloca. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. Ou seja, a ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina. Isso é importante porque todos nós estamos aqui encarnados, e também aqueles que estão desencarnados, todos nós estamos submetidos a uma lei. Essa lei é a lei maior, é a lei de Deus, a lei divina. E essa lei divina, ela é muito clara, porque nos pede para que nós possamos seguir os ensinamentos do Cristo, que nós possamos seguir o máximo possível o que está contido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta moral, o nosso manual de conduta. E ali está a lei divina. Se nós consultarmos a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos observar que ela trata das leis morais. Essas leis morais serviram de base para que Kardec pudesse publicar mais tarde o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali está o nosso código de conduta moral. Ali está tudo que a gente tem que saber para que nós possamos fazer justamente isso que Emmanuel fala aqui. Para que nós possamos o quê? Aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina. Vamos continuar. A vida é curso avançado de aprimoramento por meio do esforço e da luta. Curso avançado de aprimoramento. Por meio de quê? Do esforço e da luta. Ou seja, nós nos esforçamos, lutamos diariamente nessa missão que nos foi dada, sabendo que nós vamos acertar muitas vezes, mas também nós vamos errar. E nós vamos desistir diante do erro? Não. Nós vamos o quê? Aprender com o erro. Por que eu errei? Eu errei por causa disso. Eu falhei aqui, poderia ter feito de uma outra forma. E vou parar por aí? Absolutamente. Eu vou fazer novamente. Vou tentar novamente. Se eu errar, tenta novamente. E assim sucessivamente até acertar. Então é um curso avançado, por isso que fala de um curso avançado de aprimoramento, ou seja, eu vou aprimorando. Através dos erros eu vou acertando. Tanto em relação à nossa inteligência, quanto também a questão do nosso aprimoramento moral. Eu vou acertando. Vamos lembrar que nós somos seres o quê? Espirituais, né? Nós somos também, além de seres espirituais, nós estamos também em constante o quê? Evolução. Se estamos em evolução, nós somos imperfeitos.
Não somos criaturas perfeitas. Somos criaturas o quê? Imperfeitas. Se somos imperfeitos, nós temos defeitos que precisam ser ajustados, precisam ser aprimorados, né? É isso que a gente tem que pensar. A vida é um curso avançado de aprimoramento por meio do esforço e da luta. Aí continua. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Né? A pedra bruta, ela é lapidada. E vai sendo lapidada, até se tornar uma pedra valiosa, né? Mas até se tornar essa pedra valiosa, essa pedra bruta é muito o quê? Rústica. Nós estamos fazendo parte deste processo. Nós não somos ainda uma pedra valiosa, mas também não somos ainda uma pedra rústica. Nós estamos nesse processo de burilamento. Ou seja, nós estamos em constante evolução. Então, não tenham vergonha de levantar a mão e falar o seguinte: eu errei. Poderia ter feito de uma outra forma. Eu magoei fulano. Eu ofendi ciclano. Poxa, me perdoe. Me desculpa. Eu falhei. E falha. Porque nós somos criaturas imperfeitas. Ah, Jesus. Não, Jesus é um espírito perfeito. É o governador planetário. Governador da Terra. Né? Ele já atingiu a instância máxima de perfeição intelectual e moral. Nós não. Ele é o nosso modelo e guia. Está lá no Livro dos Espíritos. O nosso modelo e guia. Então nós temos que guiar, seguir o mestre. Mas, até que isso ocorra, nós estamos nesse processo. Ninguém interrompe o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. Melhoria de tudo que nos rodeia. Então eu não posso enxergar, visualizar apenas, por exemplo, o lado intelectual. Se o lado moral, que é a essência, está para trás. Então nós estamos aqui para que nós possamos nos melhorarmos. Para que nós possamos dar esse passo decisivo na evolução. O Espiritismo fala sobre isso. O Espiritismo não é apenas mediunidade. Também faz parte. Explica que todos nós somos médiuns. Uns, mais ostensivos, outros menos ostensivos. Mas não fala só sobre isso. O Espiritismo nos orienta, nos pede para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores, queridos. Criaturas melhores. Mais humanos, mais fraternos, seres acolhedores. Que possamos perdoar a falta alheia, que possamos perdoar uma agressão física e também moral, uma agressão emocional, porque nós estamos num momento evolutivo que é diferente dos outros. Eles, os outros, estão em outro momento evolutivo. Às vezes mais evoluído que a gente, às vezes menos evoluído que a gente, mas estão em outro patamar evolutivo.
cada um de nós aqui na Terra, cada um que está assistindo nesse momento essa live, cada um se encontra num degrau de evolução. E nós precisamos respeitar o degrau de evolução de cada um, as limitações de cada um. Eu não posso exigir que o outro faça o que eu faço. Não posso. E às vezes do jeito que eu faço. Cada um tem o seu time. Cada um tem o seu momento de despertar. E temos que respeitar isso. E o Evangelho, aí continua Emmanuel, e o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. Vamos continuar aqui. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres da inteligência e do coração, sublimando a individualidade imperecível. Olha só o que ele coloca aqui. As qualidades mais nobres de inteligência e coração. Aí você pensa, qualidade mais nobre de inteligência tem a ver com os nossos pensamentos. E do coração, os nossos sentimentos. Então esse cara aqui, ele manda impulsos para esse cara aqui. E daqui ocorre o quê? Ação. É o resultado. Todo o resultado que nós executamos, que nós ofertamos na nossa vida, na nossa existência, parte daqui e parte daqui. Então precisamos observar muito o que acontece aqui. E observar muito o que acontece aqui. Ricardo, é fácil? Não, não é fácil. Eu não disse que isso é fácil, mas também não falei que isso é impossível. Eu falei que sim, é possível de ser feito, mas requer um esforço. Requer também uma abdicação de nossa parte. Continuemos. Cultura e santificação por meio do trabalho e da fraternidade constituem dever para com todas as criaturas. Olha aqui, aí vem a palavrinha, autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Então tudo isso que nós estamos falando aqui se resume nessa palavra, autoaperfeiçoamento. Precisamos nos autoaperfeiçoar. Precisamos ir nessa direção, de nós nos conhecermos mais e termos a plena consciência, a plena convicção de que não estamos aqui de passagem. Não estamos aqui de passagem. Eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos aqui encarnados nesse ano de 2023, no planeta Terra, que é um planeta de provas e de expiação, nesta família, em tal situação, com tais provas, com tais expiações. Enfim, estamos nesse cenário. A questão é, eu preciso me autoaperfeiçoar dentro deste cenário. Mesmo eu considerando ser um ser imperfeito, em evolução, eu preciso me autoaperfeiçoar para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, para que eu possa sair desta encarnação, preferencialmente melhor do que quando eu vim. Para que esse projeto dessa atual existência reencarnatória é um projeto que tem que dar certo. Se tem que dar certo, eu preciso me melhorar. Do ponto de vista moral, principalmente, espiritual. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, diz Emmanuel, assinalando a nossa presença, seja onde for. Com as bênçãos do serviço,
com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Então, queridos, que esse pedido de Emmanuel seja seguido, né? Que esse pedido de Emmanuel seja seguido e depende de cada um de nós. Então, que cada um de nós possa fazer a sua parte nesse contexto. Que nós possamos utilizar todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, que a casa espírita faculta esse conhecimento a cada um de nós através dos cursos, através das rodas de conversa, das palestras públicas, dos seminários, que nós possamos fazer alguma coisa com esse conhecimento, que nós possamos colocar isso em prática para o nosso bem, para o bem do próximo e principalmente para a nossa evolução. Então, que possamos refletir mais sobre isso nessa semana e, se Deus quiser e Ele há de querer, que nós possamos dar esse primeiro passo, que é um passo difícil. Reconheço. Não é um passo fácil, é um passo difícil. Mas ele precisa ser dado. Ele precisa ser dado. Paz a todos. Fiquem todos com Deus.